Abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 18. Primeira Reis, capítulo 18, verso 1. Diz assim a palavra de Deus: muito tempo depois... desculpa, gente. É o 17, tá? Vou começar com esse versículo, capítulo 17, verso 1. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Pai, muito obrigado por esta palavra que o Senhor vai liberar sobre nós hoje. Eu quero declarar o agir do Teu Espírito sobre cada um de nós que aqui estamos nesse lugar, sobre todos aqueles que estão conectados conosco, Pai, pelo canal do YouTube, que a Tua presença seja liberada e transforme esta palavra em algo vivo que venha produzir frutos abundantes nas nossas vidas e, consequentemente, na vida de todos aqueles que estão ao nosso redor. Em nome de Jesus, amém. Amém, gente? Eu creio que Deus tem levantado eu e você para um tempo específico. Eu falei aqui no primeiro culto de que a nossa perspectiva de sair desse tempo de pandemia, ela é muito grande, todos nós desejamos isso, né? E às vezes inclusive falamos, tudo isso vai passar, logo vai passar. Esse logo vai passar tem nos levado para mais de um ano, né? Um ano e pouquinho. E eu brinquei de manhã que eu nunca tinha passado por uma pandemia, tenho 40 e pouquinho. E nunca passei por uma pandemia como essa. Então, diante da realidade dos anos que eu vivi sem pandemia, realmente um ano e pouquinho é pouco, né? Mas, para nós que queremos sair dessa realidade, nós realmente achamos e estamos cada vez mais ansiosos para que isso ocorra o mais rápido possível. Ou seja, a perspectiva que temos do futuro, ela é muito grande. É uma perspectiva de coisas melhorarem, das situações melhorarem. Mas eu creio que Deus não perdeu o controle da nossa história, amém? Você crê nisso? Porque cremos nessa realidade, nós sabemos que apesar de não querermos viver o que estamos vivendo, nós entendemos, porque é o que a palavra de Deus diz, que todas as coisas cooperam para o bem. E de alguma maneira Deus está usando essas situações atuais para nos fazer, para nos preparar para algo que Ele quer liberar no futuro. E se eu e você pegarmos um atalho, tentarmos pegar um atalho, nós podemos comprometer o propósito de Deus para as nossas vidas. Mas o desejo de Deus é que realmente vivamos algo. Como, por exemplo, o avivamento. Quantos querem viver avivamento? É algo que nós desejamos, é o que ansiamos, é o que temos falado, é o que temos orado. Nós temos dito isso há tanto tempo. Mas você sabe, olha para mim, você sabe que nenhum avivamento em toda a história aconteceu em ambientes de bonança? Nenhum. Você não vai encontrar um avivamento que começou, as coisas estão bem, de repente veio o avivamento. Todos, inevitavelmente, aconteceram em ambientes de crise. Todos, inevitavelmente, é porque alguma injustiça estava sendo estabelecida. O Júnior falou semana passada sobre Lutero, as indulgências e toda a crise no sistema religioso que estava no mundo. Era um ambiente de crise, de injustiça. E Deus levanta um homem para restaurar isso. Então, queridos, para aqueles que querem um avivamento, a realidade do momento é um prato cheio para vivermos isso de Deus, amém? É uma oportunidade, então temos que olhar para isso, não como pessoas alienadas achando que não está tendo nenhum problema, mas cientes de que apesar dos problemas, também é uma porta de oportunidade para mim e para você, amém? É algo que Deus quer liberar sobre mim e sobre você. E quando olhamos para o texto que eu acabei de ler, é o texto em que Elias libera uma palavra. Queridos, pensa comigo. Elias aparece no cenário bíblico, no cenário do povo de Deus, entregando uma palavra de juízo para uma nação. Olhando para um rei dizendo assim: Rei Acabe, a partir de hoje, sobre a minha palavra, não haverá mais chuva nem orvalho sobre a nação de Israel, sobre a terra. Elias aparece. Ei, apareci com uma palavra dessa. Ele entrega uma palavra de juízo. E a Bíblia diz que por 3 anos aquilo foi realidade na vida do povo de Deus. Sem chuva, sem água, de escassez. Crise, sim ou não? É uma crise, sim ou não?
Você aí fica mal quando a Sanepar dá lá 2 dias sim, 2 dias não, ou 1 dia não, 2 sim, né? Você fica em crise porque não deu para tomar banho. Eu falei que eu tive que aprender, porque bastou a primeira que faltou água na caixa, entrou ar no cano, eu tive o maior trabalho para resolver aquele problema. Nas outras a gente se adequou. Engraçado, não faltou mais água lá em casa. A gente tem que aprender com os problemas. Não faltou mais água, a gente administrou. Mas é ruim ou não é? O banheiro está mal cheiroso. Não dá para tomar banho direito. Não dá para fazer terapia no banho. Tem gente que faz terapia em banho, né? Não é o meu caso. Não vou falar, que está bem perto de mim. Mas tem gente que faz terapia em banho. E larará, vai 10, 15, 20 minutos. Mas, querido, sem dúvida nenhuma, isso está bem resolvido, ok? Eu tenho o meu jeito, minha esposa tem o jeito dela. Para mim, banho é para tomar banho. Então, tomei banho, posso sair do banho. Para minha esposa, banho é para tomar banho e fazer terapia. Se ministrar. Os meus filhos também, nessa parte, eles puxaram a minha esposa. Glória a Deus. Mas engraçado que eles se educaram bem na questão da pandemia, da Sanepar, né? E todos estão educadinhos. Então, o que eu estava falando? Da crise. Então, assim, o que é essa crise da Sanepar perto do que eles passaram? Para de reclamar, querido, pelo amor de Deus. Porque aqui eles ficaram sem nada. E outra, detalhe, eles dependiam da água para a agricultura, ou seja, eles não tinham mercado para ir como eu e você temos. Eles não tinham lá no mercado para, inclusive, comprar água como eu e você temos, né? Eles não tinham nada disso, dependiam disso. Os animais morriam por falta de água. Então, eles estavam num ambiente de crise. Elias chega no cenário bíblico, cheguei, entregou uma palavra de juízo. Só que, detalhe, querido, Acabe não dá uma resposta aqui no capítulo 17. A minha impressão é que Acabe não deu a mínima para aquela palavra. Quem é você, Elias? A Bíblia nunca falou de Elias até então, nunca disse nada, não falou. Quem é você, Elias? É mais um dos profetas. Né? E ele já estava contaminado por Jezabel, os profetas de Baal. Então, ele não dá a mínima. Só que depois, no decorrer da caminhada, a palavra se cumpre. E aí Acabe, ele tem a noção de que realmente aquilo que Elias tinha dito se cumpriu. E porque se cumpriu, ele fica revoltado com Elias. Eu vou tentar eliminar os textos aqui, depois se você quiser ler para comprovar que aquilo que eu estou falando de fato é verdade, você pode fazer isso, tá bom? Mas isso aconteceu. Porque num determinado momento, quando Elias volta, quando Deus diz para Elias, agora vai porque eu mandarei chuva novamente, depois de 3 anos, no capítulo 18. Ele, em direção a Acabe, para falar com Acabe, ele encontra Obadias, que é um homem de Deus que servia no palácio de Acabe. Era um dos governantes lá. E esse Obadias tinha saído do palácio para tentar buscar recursos e se depara com Elias. Elias o encontra e diz para ele, Obadias, vai lá avisar Acabe que é para ele se apresentar diante de mim, que eu vou me apresentar diante dele, quero falar com ele. Obadias fica temeroso, diz assim, não, Acabe, eu é que não vou, você está com a corda no pescoço, Acabe está atrás de você, mandou mensageiros para todas as nações da terra atrás de você, ele está te perseguindo, ele quer você. Imagina eu chegar com essa notícia e vai que Deus te toma no meio do caminho e nunca mais ninguém te acha, é o meu pescoço que ficará em jogo. Aí Elias diz para Obadias, não, é tão certo como Deus vive, eu estarei hoje perante Acabe. Fique tranquilo, Obadias, pode dar o recado. Mas aquilo denunciou o quê? Que Acabe estava atrás de Elias. Que Acabe estava perseguindo Elias. Queridos, para uma geração, para um tempo de crise, Deus está levantando homens posicionados, mulheres posicionadas, amém? Não é para os fracos, não é para os pequenos, é para homens e mulheres que verdadeiramente querem viver aquilo que Deus quer liberar. Como Elias. Então, no capítulo 18, Deus manda Elias. Muito tempo depois, veio a palavra do Senhor a Elias, no 3º ano, dizendo, vai e apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Versículo 2 do capítulo 18. Partiu, pois, Elias a apresentar-se a Acabe.
Uma coisa é você chegar do nada no cenário bíblico, sem ser conhecido, entregar uma palavra para um rei e falar assim, não vai ter mais chuva, o rei não deu bola. Outra coisa é a palavra se cumprir, o rei ficar revoltado com você por isso, querer a sua cabeça e Deus mandar você se apresentar diante dele para falar de novo algo da parte de Deus. Se você quer viver o que Deus tem para você, você vai necessariamente se expor a riscos em algum momento. Se você quer viver o propósito de Deus, você vai ter que sair dessa zona de conforto. Essa zona de conforto eu ouço há muitos anos. Virou até um jargão na boca de muita gente. Mas, queridos, não tem homem e mulher de Deus que viveu o propósito de Deus sem ter que ter saído da sua zona de conforto. Sem ter que se expor a riscos. Talvez na minha e na sua realidade hoje aqui no Brasil, o risco não é de a cabeça ser cortada, não é de morte. Mas é um risco de perder alguma coisa, perder pessoas, perder recursos, perder um emprego, perder reputação. A reputação é algo que é tão preservada por nós hoje em dia. Como que eu vou me apresentar, entregar uma palavra, como que eu vou falar algo? A gente se preocupa demais com isso, mas não existe crescimento, não existe avanço, não existe, queridos, a oportunidade de vivermos avivamento sem que nos coloquemos em risco em algum momento. É arriscado você sair de um lugar para outro, sim ou não? Quando Deus falou para Abraão, sai. Abraão fez o quê? Despartiu. É engraçado que hoje a modernidade, é Instagram, partiu igreja. Isso aí está na Bíblia, querido. Tudo é cópia da Bíblia. Vamos inventar uma frase de efeito. Aonde? Vamos na Bíblia. Está lá, partiu Abraão. Está aqui. Abraão, ó. Partiu terra que eu não sei. Ele foi ir. Olha aqui na minha Bíblia, minha versão. Essa é a minha Bíblia mais antiga que eu tenho. Eu amo ela. Versículo 2. Partiu, pois Elias apresentar-se a Acabe. Queridos, o partiu, ele precisa ser muito mais do que uma frase de Instagram. Ele precisa ser uma atitude prática, minha e tua, diante daquilo que Deus nos pede para fazer. Eu falei hoje, essa semana, numa das lives que nós tivemos, a pessoa estava ministrando ali algo de tamo junto e tal, e realmente profundo. Eu coloquei o tamo junto, ele precisa ser de verdade. Ele não pode ser mais uma frase dentro da boca de muitos aí jogada. Tamo junto, né? Você sabe a historinha do porco e da galinha? Eles falam assim, um olhou para o outro, tamo junto. Vamos fazer um omelete? Vamos. A galinha falou, eu dou o ovo, o porco, eu vou ter que dar o bacon. Quem que está junto de verdade? Porque a galinha dá o ovo, o porco tem que morrer para dar o bacon. Então a gente fala muito do tamo junto, muito na realidade assim, da boca para fora. E o partiu o propósito de Deus, partiu o cumprimento da promessa, partiu. O partiu, ele é uma atitude prática de se movimentar em direção. Só que para onde Elias estava partindo? Para um ambiente de risco, gente. Para um ambiente de morte, para ele mesmo. Acabe queria seu pescoço. Acabe queria sua cabeça. Se eu e você quisermos viver o propósito, nós vamos necessariamente em algum momento ter que nos colocar em risco. Esses movimentos, queridos, eles são muito interessantes. Só que daí tem gente que olha para o outro e fala assim, tá lá. Sabe aquela coisa de você ficar enfadado com o Instagram, olhando a vida dos outros que você não tem, e de repente ficar mal com aquilo? Essa é a terapia reversa. Tem um tal de mundo reverso aí, nas telas né? Essa é a terapia reversa, a terapia negativa. De você ficar lá no Instagram em roda, e o dedinho, sério, cara, depois você tira a mão do dedinho, ele fica assim ainda. Ele já está condicionado, você fica. É a terapia reversa. E fica ali olhando a vida de todo mundo, invejando, julgando, e daí para tentar afagar a alma, não, isso deve estar acontecendo por causa disso negativo, isso, sabe? A terapia, daí você sai enfadado daquele negócio. Agora olha para a vida, partiu, é um movimento que Deus pediu, é um movimento que a pessoa tomou a atitude de ter, que talvez você não tomou, que talvez eu não tenha tomado.
Então para de olhar para a realidade do outro e olha para as palavras que Deus tem para a tua vida. E olha para aquilo que Deus já te pediu. Porque a única maneira de você sair do estado de letargia que talvez você esteja é cumprindo na prática aquilo que Deus te pediu para fazer. É andando. Partiu Elias para onde? Para a morte? Não, para o cumprimento da palavra. Quem que é Acabe? Ei, Acabe era o rei. Quem que mandava? Acabe. Agora tinha um rei que está acima de todos os reis. A última palavra vem dele. E quem mandou ele ir, Elias ir, tinha sido Deus, esse rei. Então quem que era Acabe diante de Deus? Ninguém. Se eu e você quisermos ser homens e mulheres posicionados, revolucionários, na nossa geração, nós vamos ter que nos colocar em situações de riscos em algum momento, gente. Hoje de manhã eu acordei, nem falei isso de manhã, agora eu vou falar. Eu acordei, desci para preparar a palavra. Na hora veio um pensamento, meu Deus, hoje eu estou cansado. Na hora que veio esse pensamento, eu falei assim, ei, olha a renovação de mente aí. Você tem um propósito, filho, você tem uma responsabilidade. Maturidade é corresponder às responsabilidades que você tem. Você tem que cumprir, daí você vai cumprir de qualquer forma, cara. Eu falando para mim mesmo, nem Deus é mais gentil do que eu mesmo. Você vai cumprir de qualquer forma. Você prefere cumprir renovando a tua mente que você está cansado, e ir para lá realmente com esse enfado de cansaço? Porque vai ser muito mais fácil você começar agora já a cortar esse pensamento e realmente mergulhar naquilo que eu tenho. Mas foi instantâneo. A partir do momento que eu pensei, eu já falei, preciso cortar esse pensamento, porque é renovação de mente, gente. É renovação de mente. Muitas vezes aquilo que sentimos no nosso corpo, na nossa alma, não tem a ver necessariamente com algo prático que esteja acontecendo na nossa vida, tem a ver com a margem que nós demos para um pensamento que entrou nas nossas mentes. Meu Deus, que terapia é essa que nós estamos tendo hoje? Eu cortei e falei assim, Deus, é isso aqui. Fui, já preparei meu café, me posicionei. Falei assim, Deus, agora fala. É o posicionamento diante daquilo que Deus tem. Eu vou viver esse dia. Então eu preciso viver da melhor forma possível em nome de Jesus, porque Ele está comigo. Se tem o diabo querendo me destruir, o Rei dos Reis está dizendo, vai porque eu tenho algo para a tua vida, vai porque eu quero liberar algo sobre você, vai porque eu tenho algo para liberar sobre a igreja que você está hoje como pastor, vai. O que a gente faz? Vai. Partiu, promessa de Deus, amém? Então Elias foi para um ambiente de risco. Vai ter risco. Você quer cumprir o propósito, você vai, essa vidinha de sem risco. Não. Sabe esses caras e mulheres metódicas, assim, tipo, tudo para correr o mínimo de risco possível. Queridos, em propósito de Deus não tem isso. Você pode, acho que a gente tem que fazer a nossa parte, sim ou não? Temos que fazer. Mas já saia na caminhada, Abraão, já organizei tudo, os carros, a comida, eu não sei quanto tempo vai demorar para chegar nessa terra, porque eu não sei onde é essa terra, mas aqui o máximo de estoque que eu tenho. Mas agora, Senhor, eu sei que eu vou ter risco, eu sei que vou ter que depender de Ti no meio do caminho. Já saia com essa convicção, que vai doer menos e o processo vai ser melhor. Vai ter. Amém? E Elias foi. E foi convicto. Queridos, ele mudou a história da nação de Israel. Ele foi usado por Deus para mudar a história da nação de Israel. Ele trouxe uma palavra de juízo depois. Deus foi gracioso. É você mesmo, Elias, que vai trazer uma palavra de restauração para a nação. Vai chover agora. Você liberou que ia parar, agora eu estou dizendo que vai chover. 3 anos depois. Então Elias vai. Aí tem todo aquele processo de encontrar Obadias no meio do caminho e tal. Versículo 15. Disse Elias, tão certo como vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, deveras hoje me apresentarei a ele, falando que se apresentaria a Acabe. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe, e lhe anunciou, e foi Acabe ter com Elias. Vendo, disse, és tu o perturbador de Israel? Respondeu Elias, eu não tenho perturbado Israel, mas tu e tua casa, a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Balaíns.
Uma coisa é se apresentar a Acabe, querido. Uma coisa é você já ser afrontado de cara que se apresentou. Acabe olha para ele, perturbador. Ué, na hora que eu entreguei aquela palavra, você não falou nada? Agora, você me chama de perturbador? O que Elias diz? Eu não sou perturbador. Convicção de que não era. Convicção de que tinha um propósito de Deus. Você, Acabe, é que está perturbando Israel e o propósito de Deus para essa nação. Você e sua casa, porque vocês se contaminaram e se desviaram dos caminhos do Senhor. Elias não se intimidou diante do rei de Israel, queridos. Muitas vezes, para o cumprimento do propósito de Deus nas nossas vidas, nós vamos precisar falar a verdade para aqueles que precisam ouvir a verdade, quando essa verdade veio da boca de Deus para as nossas vidas. Eu lidei muito no começo da minha trajetória ministerial com essa questão de falar para a pessoa o que ela precisava ouvir. Porque, queridos, em tempos de avivamento, em épocas para vivermos avivamento, a história do politicamente correto não cabe mais. A gente tem que ser politicamente correto, porque senão a gente vai perder as conexões, senão a gente vai perder a amizade, senão a pessoa vai deixar de disso e daquilo. Então aqui eu quero dar uma palavra para você que é profeta de Deus nessa terra, amém? Uma pessoa profética levantada por Deus para cumprir um propósito e viver o avivamento de Deus aqui nessa terra. Necessariamente em algum momento você vai ter que se posicionar, seja diante da sua própria casa, seja diante da sua família, dos seus parentes, seja diante do ambiente familiar, seja do ambiente profissional, seja diante do ambiente ministerial. Você vai ter uma palavra de Deus que talvez a pessoa que precisa ouvir, a princípio não vai gostar de ouvir. O politicamente correto não cabe dentro de um propósito de Deus. Só que a gente precisa, olha aqui para mim, a gente precisa de duas coisas. Eu tinha muita intimidação para falar para a pessoa que ela precisava ouvir. Então, não, sabe aquela coisa? Eu não falo, mas daí eu vou para Deus, Deus fala com ela. Daí Deus falava assim para mim, eu já falei para você falar para ela. Mas o meu desejo não fala com ela diretamente. Dá um sonho, dá uma visão. Para quê? Para eu não ter que passar pelo dilema de ter que confrontar uma situação na vida da pessoa. Só que daí, o que aconteceu comigo? Eu fui de um extremo para outro, porque quando a gente está num processo de libertação, tem muita insegurança dentro de nós. E daí, não, eu preciso romper, porque realmente é isso, para isso que Deus está me chamando, é para isso que Deus está me levantando, então eu preciso falar. Só que a gente está inseguro, e quando a gente vai, olha para a pessoa de forma insegura, a gente acaba falando o que precisa ser falado, mas fala da forma errada. E olha aqui para mim, falar da forma errada com alguém pode ser tão destrutivo como não falar a verdade que ela precisa ouvir. Tem um equilíbrio, pastor? Tem. Qual é o equilíbrio? O amor de Deus. O amor é a justa medida, o amor é o termômetro. Porque muita gente não fala, ou fala, não por causa da pessoa, mas por causa de si mesma, ou de si mesmo. Porque se eu falar, a pessoa pode ficar brava comigo. Então eu não quero que ela fique brava comigo. Se eu falar, a minha reputação com ela, que está tão boa, ela gosta tanto de mim. E queridos, como pastora e líderes, a gente passa muito com isso. Sabe aquela coisa, de repente a pessoa vai e te abençoa, oferta algo na tua vida. Queridos, todas as vezes nós somos desafiados a não sermos corrompidos por um elogio, por uma oferta, por um aperto de mão, por uma validação de que somos isso, que somos aquilo, para não comprometermos o propósito de Deus nas nossas vidas. Então, se é por amor, a gente precisa falar. E se é por causa da pessoa, a gente fala da forma certa. Porque também tem aquele que daí se veste da justiça própria. Não, agora eu vou falar. Agora eu vou falar. Não, ele precisa ouvir. É verdade, ele tem que ouvir. E a gente vai e joga na cara da pessoa aquilo que é verdade. Mas a verdade foi comprometida pela ausência do amor.
Porque ela foi envolvida num pano, num saco imundo de justiça própria. E aquilo que era para a liberdade da pessoa pode, inclusive, piorar. Porque, de repente, se ela é uma nova na fé, ela não sabe administrar, ela fica ofendida com você e pode até ficar ofendida com Deus se você chegou dizendo que a palavra era de Deus. Pastor, então eu não vou falar? Não, vai orar. Vai orar e administra o teu coração para quê? Para você falar a verdade, mas falar da forma certa. Queridos, olha aqui, Elias quando entregou a palavra para Israel, ele vivenciou o processo, ele não foi um profeta assim, ó, Israel, vocês vão passar por um tempo de crise. E ele foi lá para outro país, nas Ilhas Malvinas, lá ficar de férias. 3 anos. Não, o cara vivenciou a realidade da desgraça. Ele vivenciou aquela realidade no dia a dia. Então, se você quer viver o propósito de Deus, querido, Deus vai te dar palavras, às vezes, para você confrontar alguma coisa dentro da tua própria casa, para você confrontar no teu âmbito familiar. Sabe aquele cunhado? Eu tenho cunhado aqui, o cara vai achar que é por causa dele. Sabe aquele parente? Sabe aquele parente? Que daí você fica cheio de... Não, o cara é difícil, o cara é isso, o cara... Não, só releva. E de repente fala umas asneiras na frente de todo mundo e você simplesmente se omite. Às vezes Deus tem uma palavra de libertação para a vida dele, porque ele pode ser só um reflexo de uma rejeição que entrou na vida dele um dia. E você está impedindo o processo de libertação na vida dele, recolhendo a palavra, porque não quer estragar o relacionamento. Quando na realidade a única oportunidade de ele viver verdadeiramente relacionamento, seja com Deus e com pessoas, é ele sendo liberto. Porque enquanto a gente não souber quem somos, tudo está comprometido ao nosso redor, querido. Seja com Deus, seja com pessoas. Então, às vezes, Deus vai te levantar para isso. Quer cumprir o propósito, você vai se deparar com situações assim, Deus te levantar para falar algo e falar da forma certa, alinha teu coração. Para viver da forma certa aquilo que Deus tem para a sua vida. Elias se apresenta a Acabe e fala, perturbador não, perturbador é você. Mas naquele momento Elias estava preocupado com a restauração de Israel. O que vinha logo depois? A chuva, queridos. Acabe seria beneficiado pela chuva e todo o reino de Israel seria beneficiado pela chuva. Então era por amor a Israel, por amor a Deus que ele estava fazendo aquilo que ele estava fazendo. Então ele responde dessa forma. Versículo 21, acompanha comigo. Então Elias se achegou a todo o povo e disse, um pouquinho antes, queridos, ele chega então, depois de falar isso para Acabe, e fala assim, agora Acabe, reúna todos os profetas de Baal, 450 profetas de Azera, vamos lá para o Monte Carmelo, propõe um desafio. E manda todo o povo de Israel também. Todo o povo de Israel vai para lá. E aí Elias diz assim, versículo 21, então Elias se achegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis? Fala comigo, cocheareis. Vai descobrir o que é essa palavra hoje. Entre dois pensamentos. Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém, o povo nada lhe respondeu. Elias olha pelo povo. Primeiro ele confronta o rei. Depois ele confronta o povo. Até quando vocês vão oscilar? Cochear é isso, oscilar. Ficar ora para Deus, ora para Baal. Ah, Deus está bem, agora conosco é com Deus. Deus não está, é Baal. Eles ficavam nessa oscilação de relacionamento com Deus. Ora era com Deus, ora era com Baal. E Elias chega assim, até quando vocês vão ficar cocheando entre dois pensamentos? Se Deus é Deus, seguiu. Se Deus não é, seguem a Baal. Ele confronta, por quê? Porque às vezes, queridos, nós como povo vivemos essa realidade. E nunca se viu uma geração tão afetada emocionalmente por essas oscilações como a nossa. Em função de diversas coisas. Infelizmente, a nossa geração talvez seja uma das mais afetadas. Então a gente está aqui ouvindo a palavra, está na célula, está no discipulado, sai energizado, sai cheio de Deus, sai com convicção. Apareceu uma situação no meio do caminho, logo depois, a gente, não vai acontecer. Ai, não sei se é isso mesmo. Ai, eu estou com um pensamento de desistir. Quantas vezes isso aconteceu comigo?
Quantas vezes esse foi o meu sentimento? Ora a gente está convicto daquilo que Deus tem para nós, ora a gente já não está mais convicto, ora a gente já está tendencioso a outras coisas. E Elias vem e confronta: até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Até quando vocês vão ficar nessa oscilação de alma? De hora está bem, hora não está. Queridos, todos nós passamos por isso, mas Deus tem nos chamado a um tempo de maturidade, amém? Eu brinquei no culto das 8, querido, isso não é privilégio dos sanguíneos, não. Quis falar brava, minha esposa tira sarro de mim, cara. Isso não é privilégio do sanguíneo, né? Eu não sou sanguíneo, eu sou colérico. Então, sanguíneos, depois vocês pagam um café para mim. Vou defender vocês. Isso não é privilégio do sanguíneo. Ai, a pessoa fica nessas nuances de alma porque é sanguínea. Mentira! Não é só para o sanguíneo, é para o colérico também. Porque sabe qual que é o problema do sanguíneo? É que o sanguíneo mostra. O sanguíneo deixa evidente que a alma bateu, que está triste, que está amargurado, que está aí. O colérico não, o colérico mantém. Pastor, está bem? Está bem. Passou uma semana, pastor, está bem? Está bem. Mudou da semana passada? Não, está igual. O colérico tem dessa. O fleumático é daquela, né? Não, está tudo bem. Mas e dentro? O melancólico está lá dentro do quarto, às vezes. Ninguém vê, mas está lá. Então não é privilégio, queridos, desse ou daquele temperamento, é todos. A diferença é que o sanguíneo mostra que está. Então eles vão se apegar agora nessa verdade. Pelo menos nós somos verdadeiros. Por favor, gente. Eu sou verdadeiro. Se é para falar que está mal, eu estou mal. Dura esses coléricos aí que ficam aí. Parecendo que está bem, mas por dentro está um vulcão. É o pastor Marcelo. Aí vem a graça, vem o amor. Queridos, não é privilégio de temperamento. Infelizmente, quantas vezes eu me vi assim? Quantas vezes eu estava assim? A única coisa que não é mostrado porque o temperamento esconde. Mas até quando, Elias confronta, até quando vão ficar oscilando entre outro pensamento? Se Deus é Deus, seguiu. Se Deus tem uma palavra para você, tenha a convicção dessa palavra a despeito daquilo que te aparece ao redor, queridos. É para esse tempo de maturidade que Deus está nos chamando. É para esses que Deus está levantando. São esses que Deus está levantando para viver o avivamento. E Deus tem nos amadurecido para isso. Deus está me amadurecendo para isso. Eu preciso de mais amadurecimento. Para quê? Para não ficar nisso. Deus me deu essa palavra hoje, aquele pensamento que veio de manhã, que eu poderia ter dado margem. E se ele vem na segunda e não tem uma palavra para pregar? Vocês não sabem o quanto é difícil, gente. E se ele vem na segunda o pensamento? Eu não tenho uma palavra para pregar, meu dia de folga eu posso me dar o direito de ficar pensando negativamente. Não tenho uma palavra para pregar, mas eu tenho uma família para conservar. E é meu dia de folga familiar. Eu já testemunhei isso quantas vezes já na trajetória da nossa vida. Lá atrás a gente comprometeu as nossas segundas-feiras. Sabe a síndrome de Elias? Porque ele também viveu isso. Está no fogo no domingo, chega na segunda, vem a mensagenzinha de Jezabel. A gente compromete. Não é que não era verdade o fogo no Carmelo. Era verdade. Não é que não era verdade o fogo no domingo. É que daí na segunda veio a mensagenzinha. E aquele posicionamento para interromper a mensagem não teve na segunda. A gente se dá o direito. Eu vou me dar o direito. Eu também tenho o direito de pensar negativo. Eu já falei assim para mim, falando para mim, tá? Ninguém é assim como eu. Trouxa. Quem que vai ficar mal? É você, acho que está tendo vantagem nisso. A gente quer bons direitos que nos faz mal, gente. Nossa, Pai. Revelação do céu. Então Deus está nos chamando para esse tempo de maturidade. Há um propósito a ser cumprido, querido. A restauração de uma nação. Israel seria restaurada aqui, pela volta da chuva.
Elias tinha um propósito, então ele chega e já confronta o povo ali, até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Se Deus é Deus, seguiu, se não é, bola para frente. E daí, versículo 24, daí Elias chega e fala para os profetas de Baal. Então vamos fazer um desafio. O Deus que responder com fogo, esse é Deus, beleza? E é o que o povo fala no versículo 24. É boa essa palavra. O povo vem e se levanta, é boa. O povo agora há pouco não estava, é boa, tipo, é boa, mas vamos ver no que dá. E daí, o que ele faz? Ele desafia, comecem vocês. Eles armam o altar, começam a clamar Baal para que responda com fogo. Porque o Deus que respondesse com fogo, esse seria visto como Deus. Chega meio-dia, nada acontece. Começam de manhã, chega meio-dia, nada acontece. Elias dá uma brincada com os profetas. Ei, clama mais alto. Ei, grita mais alto. Será que ele não foi pescar? Será que ele não foi viajar? Será que ele não tirou férias? E daí eles lá se dilacerando. A Bíblia fala que eles se dilaceraram. Ficaram até quase o final da tarde e nada. Aí então, Elias chama. Olha versículo 30. Então Elias disse a todo o povo, depois de não dar nada com os profetas de Baal: chegai-vos aqui. Tem uma versão que fala assim: chega aqui perto. Vem e vê agora. Porque quem tem convicção de quem é em Deus, não tem medo de mostrar aquilo que Deus colocou sobre a sua vida, porque não é para orgulho, é para a glória de Deus. Vem e vê agora. Ele chama o povo, vem e vê, chega aqui pertinho. Vem e vê. E o povo se aproxima de Elias. E Elias restaura o altar do Senhor que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó. Olha aqui, 12 pedras. O número 12, ele tem um significado de governo na Bíblia. São as 12 tribos, os 12 apóstolos. Então tem um significado de governo, e quem governa na terra. E aqui, Elias pegou 12 pedras, já profetizando quem teria novamente o governo sobre a terra, sobre a nação de Israel. 12 pedras. Ele vem. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez uma valeta em redor do altar, tão grande como para semear 2 sementes. E então armou a lenha, dividindo o novilho em pedaços, pô-los sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei a segunda vez. E depois a terceira vez. Então, eles pegaram 4 cântaros. Presta atenção na armação do altar. O altar, ele fez uma valeta, as pedras, a lenha, o holocausto, o bezerro. Amém? Ele falou: pega 4 cântaros. Jogou 4, mais 4, mais 4, 12. O símbolo do governo. Mas olha aqui para mim. Não tinha nada mais precioso na terra do que a água naquele momento, gente. Ouro. Se o cara chegasse com um cântaro de água e um quilo de ouro, os caras iam escolher a água. Eram 3 anos sem água. Necessariamente, rumo ao propósito de Deus, para vivermos a profundidade que Deus tem, nós vamos nos deparar com um altar de sacrifício, gente. Eu até brinquei de manhã, falei assim, às vezes a gente fala disso, vem um pensamento na minha mente. Meu Deus, o que eles estão pensando? E às vezes eu coloco o pensamento na mente de vocês que vocês nem estão pensando. Porque a gente tem esse poder, né? De colocar na mente das pessoas o que elas estão achando da gente, que de repente elas nem estão achando. Ele lá vem de novo o pastor falar sobre esse tal de sacrifício. Mas olha aqui para mim. Se você está caminhando rumo a realmente o cumprimento de um propósito profundo desse, de Deus para a tua vida, você vai se deparar com o altar. E, mais do que o cordeiro ali, o maior sacrifício era aqueles 12 cântaros de água. Você vai se deparar, você quer viver algo mais profundo em Deus, você quer subir de nível, você quer passar, transicionar para outra estação, você vai passar por um sacrifício, gente. E aí olha, e aí de novo, olha para as pessoas que se sacrificam e olha para aquelas que não se sacrificam. Não dá para ficar falando daquelas que se sacrificam
dizendo algo que não existe, porque você não decidiu fazer o que ela fez. Não olha para as conquistas delas, sem passar pelo altar de sacrifício que elas passaram, sem enxergar o que elas tiveram que sacrificar, porque é muito fácil, porque as redes sociais, elas denunciam as conquistas, queridos. Você colocou lá, acordou com um dia irritado, né? Posta a selfie. Meu Deus, que péssimo dia. Partiu desgraça. Nunca vi isso. Posta lá, carro quebrado, lascado na BR. Você não posta as coisas, gente. A gente posta conquista de carro. É isso ou não é? Por quê? Porque o altar está por trás daquilo que é visto. E às vezes a gente olha para as pessoas, isso, como, que não sei o quê. Pergunta pelos altares e sacrifícios que ela passou. Pergunta pelos lugares de holocaustos que ela teve que passar. Não queira ter o que ela não tem se você não está disposto a passar pelo que ela passou. Já falamos sobre isso algumas vezes aqui. Então, queridos, olha aqui, não é uma outra história, a gente vai passar e dá vontade de desviar assim, eu quero Pentecoste está lá na frente, mas tem uma cruz aqui me impedindo de passar. E dá para alguém tirar essa cruz da minha frente? Não, a cruz não sai, porque você precisa morrer nela para viver o Pentecoste. Só que daí às vezes eu olho pela cruz, não tem como passar para viver o Pentecoste, eu viro as costas e não passo pela cruz. E daí fico lá na minha vida. Queridos, nós vamos ter que passar, só que o lugar de morte é o lugar de vida. E ele sacrificou ali. Para muitos podia ser desperdício, como foi para Judas, quando aquela mulher derramou o bálsamo sobre os pés de Jesus. Desperdício, dá para dar para os pobres. O que é desperdício para alguns é sacrifício para outros. Desperdício vai para o lixo, sacrifício vai para o céu, querido. E daí o céu responde aos sacrifícios. Céu responde a sacrifício, querido. Então Elias sacrificou aqueles 12 cântaros de água. Nós vamos ter que passar por isso. E uma outra coisa, eu quero que você olhe para esse altar como sendo você. O altar de sacrifício, a Bíblia diz que nós somos sacrifícios vivos, sim ou não? O que eles fizeram, queridos? Eles pegaram 12 cântaros de água e jogaram sobre o altar. O cordeiro foi totalmente molhado, a lenha foi totalmente molhada, as pedras totalmente molhadas, ao ponto de a água escorrer pela valeta e encher a valeta. Então foi encharcado, não uma não, 3 vezes, Elias pede. Essa semana, ouvindo uma das lives, a pessoa estava ministrando algo sobre a gente ser uma lenha seca, para qualquer faísquinha a gente pegar fogo. Isso é verdade, a gente precisa ser lenha seca mesmo. Qualquer faísquinha a gente já pegar fogo. Menos de mim, se tornar lenha seca, amém? Aqui não tinha oportunidade, Elias joga 12 cântaros de água. Sabe aquela frase que a gente usa muitas vezes? Meu Deus, eu estava tão bem, me jogaram um baldão de água fria. Quantas vezes você usou essa frase? Estava tão bem, nossa, eu estava tão bem. E vem você de novo jogar um baldão de água fria. Eu estava aqui com os meus sonhos e vem você jogar um baldão de água fria. Pois Elias jogou 12 baldes de água fria sobre aquele. Mas aqueles que estão convictos do que Deus tem para a vida deles, pode jogar balde de água fria, pode jogar balde de água gelada. O fogo de Deus não vai parar de arder na nossa vida em nome de Jesus. Se é para aplaudir, aplaude direito, querido. Nada. Ah, pastor, eu saí do culto, estava pegando fogo, cheguei na minha segunda-feira, minha esposa já me joga um baldão. Cheguei no trabalho, meu chefe me joga um baldão. Cheguei na célula, meu líder me dá na orelha, me joga um baldão de água fria. O pastor ainda me manda uma mensagem na semana, me jogando um baldão de água fria. Pois nada impedirá que a glória de Deus se manifeste sobre você, porque você é um altar vivo de adoração a Deus, e o fogo não vai parar de arder sobre você.
pode jogar o balde de água fria que for. Eu tenho convicção de uma palavra de Deus. É nesse nível que Deus quer que nós andemos, queridos. Porque você acha que esses reformadores aqui passaram por coisinha pouca? Vai ver a história de Lutero, foi excomungado. Excomungado parece assim, você foi convidado a se retirar da instituição religiosa. Correu risco de morte, queridos. Então, um baldão de água fria é pouco. Mas aquele que tem convicção, pode jogar, pode jogar. A Bíblia diz que o fogo veio. Versículo 38. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, o carneiro. A lenha foi consumida. As pedras foram consumidas. Não, pastor, uma lenha molhada com fogo forte até dá para. Mas a pedra ser consumida. A terra foi consumida. E ainda o fogo lambeu a água que estava na valeta. O poder daquela água não foi suficiente para parar o fogo de Deus naquele lugar, querido. Nenhuma resistência tem poder para parar o fogo de Deus na sua vida. Se você, como oferta viva no altar, permanecer no altar, a despeito dos baldes de água que você recebe, eu permaneço no altar de adoração e o fogo de Deus vai vir. Fogo consumiu todo o altar, queridos. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já ouço o ruído de abundante chuva. Depois do fogo cair, todo o povo se prostrou e falou: só o Senhor é Deus. Todo o povo se prostrou. Aí Elias pega o povo, porque ele era um só. O povo estava cocheando entre dois pensamentos. Depois que o fogo caiu, o povo se prostrou: só o Senhor é Deus. Elias pede para o povo: me ajudem aí, pega todos os profetas de Baal, de Azera, vamos descer lá no rio e vamos matá-los. E eles mataram. Eliminaram um sistema religioso que estava imperando na época. Aí Elias então diz para Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Presta atenção nisso. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. Em alguns momentos, queridos, presta atenção nisso, em alguns momentos, para vivermos a profundidade do propósito de Deus, uns vão estar comendo e bebendo, outros vão estar em cima do monte orando e adorando. Em alguns momentos, para realmente a gente cumprir aquilo que Deus tem para nós vamos renunciar por algum período de tempo às coisas dessa terra. A Bíblia diz que que Ele nos daria o melhor dessa terra, então nós vamos usufruir dessa terra. Mas enquanto Acabe foi comer e beber, Elias foi orar. Porque quem tem, queridos, um nível de propósito de Deus sobre a sua vida como Elias tinha, em alguns momentos vai passar por essas renúncias relacionais. Enquanto uns estão em casamentos, estão em festas de aniversário, estão em baladas, eu estou prostrado diante do Senhor. Só que é fácil, queridos, porque a nossa alma, ela almeja por isso, ela clama por isso. Mas se eu e você quisermos viver o propósito de Deus, em alguns momentos nós vamos renunciar, talvez por um período de tempo. Acabe foi comer e beber para saciar uma necessidade dele naquele momento. Elias foi orar no monte, porque o que viria, a chuva, traria abundância sobre a nação por muitos anos. Às vezes a minha e a sua renúncia é de algo momentâneo, mas o que está sendo gerado no altar de adoração é algo para a eternidade, queridos. Então eu renuncio por um período de tempo. Eu não vou comer. Elias também estava com fome, como Acabe possivelmente estava. Ele foi comer e beber, o outro foi orar.
Mas o que ele foi clamar? Pela chuva. Porque a chuva traria a restauração plena à nação, ou seja, a prosperidade. Deus não está falando de suprir uma necessidade momentânea. Deus está falando de derramar abundância sobre a sua vida. E às vezes a gente só fica preocupado com aquela necessidade, só preciso pagar a conta agora, só preciso do alimento agora. Ei, Deus está preocupado com a tua posteridade. E a renúncia que você tem hoje vai te dar condição de alimentar toda uma posteridade, querido. Acabe comeu e bebeu, Elias foi para o monte. E ele vai lá para o monte, dobra os joelhos, coloca a cabeça entre os joelhos e começa a orar. Para que a chuva viesse. Olha aqui, não é porque você tem palavra de Deus que Deus te deu autorização para parar de orar, querido. Elias já tinha recebido a palavra de que a chuva viria. Tem muita gente que já ouvi isso. Estou descansando em Deus, porque Ele já me prometeu. Tem um tanto disso que é nível de fé na palavra. Tem um tanto que é omissão na oração na atualidade. Elias tinha a palavra de que a chuva voltaria. Isso o impediu de orar pela chuva? Não. Muito tempo depois ele foi, se dobrou e orou. E daí o menino dele, o discípulo, estava lá com ele, ele manda, vai até a colina lá para ver se tem alguma nuvem. Querido, eu e você sabemos da pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. Para Elias ter feito o que fez só com aquele sinal, é porque durante os 3 anos não tinha sequer uma pequena nuvem no céu. Então pensa num céu fechado. Era aquilo que estava acontecendo naquele momento. O menino vai uma vez e volta com a notícia ruim. Não tem nada, Elias. Espera aí, Senhor, o Senhor não falou comigo? Espera aí, Senhor, o Senhor acabou de mandar fogo. O que é? Mandou fogo, por que não manda chuva? Elias ficou reclamando. Vai de novo, segunda vez. Vai de novo, a terceira vez. Até a 6ª vez, só notícia ruim. Você está disposto a perseverar durante 6 vezes com notícias ruins, para que na 7ª a notícia seja boa, querido? Às vezes a gente para na primeira. Nós estamos falando de um dos maiores profetas da nação de Israel. Deus tem um propósito, vai exigir de mim, de você, permanência, perseverança, resiliência. Bater na trave, busque, até que se abra. O menino voltava com a notícia, ele, vamos orar mais um pouco, vai de novo. Voltava com a notícia, vamos orar mais um pouco, vai de novo. E não parou, até que na 7ª vez o menino vem, ei, aquilo que a gente não via durante 3 anos, apareceu. Só que é do tamanho da mão de um homem. Aquilo foi suficiente para Elias se levantar e partir e falar para Acabe, sobe no teu carro de cavalos e corre, porque uma abundante chuva vai ser derramada sobre a terra. Um pequeno sinal moveu Elias. Porque diante da escassez de sinal que envolvia a chuva na terra, querido, aquele foi suficiente para Elias. Vai chover. Ele tinha uma palavra. Olha o que acontece. Eu quero terminar com esse versículo. A banda pode subir. Continua olhando aqui para mim, para a gente remir o tempo. Porque a banda é bonita, a gente tem a tendência de olhar para ela. Versículo 46. 45. Dentro em pouco, os céus se enegreceram, com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Elias manda Acabe subir no carro, porque viria uma abundante chuva. Acabe é obediente, ele sobe no carro. O carro era de cavalo, né, gente? Não é carro conversível como os nossos hoje. Carro de cavalo. Acabe sobe. Versículo 46. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos. Em outra versão, apertou a cinta e correu adiante de Acabe até a entrada de
de Jezreel. Elias manda Acabe sair correndo com seus carros de cavalo. O poder de Deus vem sobre Elias, queridos. Você lembra que Acabe comeu e bebeu? Elias não comeu e bebeu. Elias foi orar. Acabe foi comer e beber. Ou seja, humanamente falando, quem tinha condição de chegar mais rápido no destino, que era Jezreel, era Acabe. Por quê? Porque ele tinha comido e bebido, porque ele estava com um carro de cavalos. A Bíblia diz que o poder de Deus veio sobre Elias. Ele cingiu as cintas, ou seja, apertou a vestimenta para ela não cair no meio do caminho. Só pode ser para isso. E ele saiu correndo. Correndo. Não é correndo de moto, correndo de carro, não, correndo. E a Bíblia diz que ele passou pelos carros de cavalo de Acabe. Jeremias 12:5 diz assim: se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? A Bíblia diz que há tempo para todo propósito, sim ou não? Onde tem propósito de Deus para a sua vida, tem um tempo para você executar esse propósito. Sabe o que Deus está falando comigo já há um período de tempo, querido? Assim como Deus tem tempo para todo propósito, Deus tem energia para todo propósito. Deus tem uma vitalidade sobre nós para todo propósito. Assim como às vezes eu e você podemos estar dizendo eu não tenho tempo, é porque em algum momento eu estou usando tempo para alguma coisa que não é propósito. Por isso eu fico sem tempo. Assim, a exaustão, o cansaço, se não é uma coisa genética, querido, foi porque em algum momento nós comprometemos a nossa energia com alguma coisa que não era propósito. E nos faltou para aquilo que era propósito. Elias estava ali, queridos, tanto quanto Acabe. Não comeu, não bebeu, matou 850 profetas. Eu fico imaginando o nível de exaustão física que ele poderia ter entrado. Subiu ao monte, ou seja, não pegou um carro e subiu, ele subiu a pé até o cimo do Carmelo. Orou por tantas vezes ali para que a chuva viesse, mandou o recado para Acabe e depois recebeu uma energia de Deus para correr. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Há uma energia para você cumprir o propósito de Deus. Há algo de Deus para ser liberado para você, que está lá no monte, que está lá em cima do monte, que Deus vai liberar sobre a sua vida, para você cumprir o propósito dEle. E você vai passar à frente daqueles que você acha que estão à sua frente. Olha aqui. Às vezes a gente tem aquela sensação, meu Deus, a pessoa parece que está já na minha frente, olha aqui. Elias viu Acabe sair com seu cavalo à frente. Mas daqui a pouco, pelo poder que veio sobre ele, ele passou Acabe. Chegou antes no destino, chegou antes no propósito. Não é porque aparentemente você está atrasado que as coisas estão perdidas, queridos. Pode ser que Deus esteja te segurando para um tempo de maior intimidade com Ele. E a hora que Ele te liberar, você vai correr, você vai correr, você vai correr e vai chegar no destino que Ele tem para a sua vida. Vamos lá, daqui a pouco. Essa semana eu tive um sonho, queridos, eu prometo, eu não lembrei desse sonho. Tanto que nem falei para minha esposa, ela vai saber disso agora. Eu lembrei desse sonho a hora que eu ministrei a palavra às 8 da manhã. No sonho eu estava em cima do monte.
Nem para preparar essa palavra eu lembrei aqui no final da palavra das 8, queridos. No sonho eu estava em cima do monte, e estava com Deus, estava vivendo a intimidade com Deus, e daí eu via pessoas indo, descendo, e eu via pessoas embaixo do monte necessitadas, e eu comigo mesmo falei assim: Deus, eu preciso descer, é tempo, é hora de descer. E eu comecei a descer, só que na descida eu comecei a enfrentar um monte de percalços, no morro, no monte, um monte de coisas querendo me impedir de descer. Aí no meio do monte, queridos, Deus falou comigo. Deus disse assim: Marcelo, para aquilo que eu quero liberar você para viver, você tem que segurar um pouco mais aqui em cima do monte. Só que a minha alma não queria isso. Por quê? Porque eu via pessoas descendo. Porque eu via propósitos para ser cumpridos lá, queridos. E humanamente vinha aquela sensação: não, mas é para fazer, é para acontecer. E Deus me falou: a tua tentativa de descer, ela vai ser tão desgastante, que aquilo que você almeja cumprir lá embaixo, você não vai conseguir por causa do desgaste que você vai ter pela descida, porque ainda é tempo de permanecer aqui. É para algo específico que Deus estava falando comigo. Só que a sensação humana, queridos, é de liberação. A gente está que nem um pitbull amarrado, querendo ser liberado, querendo ser liberado, querendo ser liberado. E Deus, de repente, Ele não segura que nem a gente faz com um cachorro, Ele nos dá liberdade. Mas Ele simplesmente dizendo: fica aqui um pouco mais. Eu fico imaginando lá Acabe comendo e bebendo, pegando o seu carro, e Elias lá: eu estou aqui orando. Mas por quê? Porque não seria Acabe que restauraria a sorte da nação de Israel. Deus usou Elias para isso, queridos. Porque para cada nível de propósito é um nível de unção, para cada nível de propósito é um nível de renúncia, para cada nível de propósito é um tempo a mais no monte que você vai ter que ficar. Mas quando você receber tudo aquilo que Deus tem para você, queridos, aqueles que você achou que saíram na frente, você vai receber algo de Deus que simplesmente você vai voar, queridos, não vai competir com ninguém, porque você não está aqui para isso. Você vai voar e vai chegar naquilo que Deus tem para a sua vida, em nome de Jesus. Eu creio numa liberação de algo sobre você aqui. Se coloque em pé.